O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seu irmão não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos sacerdotes, amados irmãos e irmãs, o dia de hoje, que já abre este acampamento das mães que oram pelos filhos, a gente olhar para a nossa fonte, para a nossa origem, o nosso berço, de onde nós viemos. Deus, depois de ter criado tudo, criou o homem e a mulher e disse: crescei-vos e multiplicai e enchei a terra. Mas junto com esta missão de criar o homem e de multiplicar e de encher a terra, Ele também tem a missão de educar, de formar o homem novo cada vez mais. Gerar um filho é muito fácil, facílimo demais. Criar ele, educar ele, formar ele nas virtudes é muito trabalhoso. Olha para você. Foi difícil te formar ou foi fácil? A Sagrada Escritura hoje nos coloca diante de um evento aonde o apóstolo, na sua primeira leitura, diz para nós: acima de tudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. O que é amar o outro? É só um sentimento de querer bem para ele, mas não realizar nada, não interagir nada com o outro. O amor, ele envolve ação e provoca reação. Tinha um educador muito falado do Brasil, que diz: quem ama, educa, forma, capacita, dá identidade. Rezar pelos filhos é bom? É, mas educar também é bom. Formar ele como pessoa humana é o outro passo que a gente dá. Mas onde está a importância da oração nisso tudo? A importância da oração está na minha intimidade com Deus, que é o Criador de todas as coisas, que me criou para uma finalidade boa e me deu a capacidade de gerar filhos e filhas também para se tornar bons homens e boas mulheres. E como eu vou fazer isso se eu não educar eles? Se eu não conversar com eles? Se eu não der a eles, os elementos essenciais para que ele se desenvolva e aprenda a viver? Nós não nascemos prontos. Nós nascemos com capacidade para ser formados. Temos tudo já em nós, é só trabalhar.
é só direcionar. Deus tem essa pedagogia com o homem. Olha a história. Quantos homens e quantas mulheres se deixaram ser formados por Deus, e o que tornou a sua ação, o seu trabalho, a ponto de até duvidarem de próprio Deus, como aconteceu com Jesus. Da onde veio essa sabedoria? Da onde veio essas palavras? Da onde vêm esses milagres? E eles ficaram escandalizados com ele, porque o pai dele era um carpinteiro, a mãe dele uma jovenzinha simples. Não conseguiam ver além dos próprios limites humanos, porque como se alguém que é simples, ou que alguém que tem uma vida simples, não possa ter inteligência, não possa ter sabedoria divina. Era como uma situação que eu assisti esses dias aí, de dizer: olha, você não pode ser inteligente, né? Você não pode se desenvolver, você não pode fazer isso, fazer aquilo, você tem que viver na minha dependência. É terrível. São José era um carpinteiro no entendimento da época, era um homem que fazia muitas coisas, não era só carpintaria, não. Era construir casa, era madeira e tudo mais, tudo que era necessário para o dia a dia. São José era um homem trabalhador, mas ele não só trabalhava para ter o alimento para a sua esposa e o filho que Deus lhe deu. Não era só essa a missão dele, a missão dele vai muito além disso. Presença de pai, palavra de pai. O amor não é só dar comida na boca e está tudo certo, porque junto com a comida vai muitas outras coisas, vai a sua própria pessoa. Jesus não morreu, Jesus não falou que nos amava e pronto, está tudo resolvido. Não, Ele falou que nos amava e foi até a morte para dizer para nós que o meu amor por vocês é a ponto de eu dar a minha vida para que vocês vivam e vivam em abundância. Nesse sentido do trabalho, Jesus fala muito claramente para os nossos discípulos: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então quem é filho de Deus não é vagabundo, não vive à custa dos outros, mas vive do fruto do seu trabalho. E eu trabalho? Coisa, nos dias de hoje, a gente teria que refletir bastante, porque tem gente que trabalha de verdade, mas tem gente que não quer trabalhar não, quer viver às custas dos outros. E trabalhar significa empenhar-se em construir algo bom, promover o bem, formar, educar. Isso também é trabalho. Conversar, dialogar, conviver, são tantas relações intrincadas aí. Não é só dar comida na boca, não. Nós não somos galinha de criadouro, não. Nem porcos de chiqueiro, nem vaca de confinamento, que é só dar comida, que depois engorda, mata. Não é só isso. Nós temos algo muito a mais, que eles não conseguiam enxergar em Jesus. Ele não pôde fazer muito milagre, porque não acreditava que Deus podia dar a uma pessoa simples, a uma família simples, tanta sabedoria e tanta inteligência. Meu pai não sabia ler nem escrever, e no entanto o homem tinha uma sabedoria que parecia um engenheiro. Ele fazia coisas que a gente fazia, mas como que ele consegue fazer? Ele nunca estudou engenharia, nunca estudou nada, mas ele fazia. A necessidade, a dedicação, o trabalho, o desejo de realizar alguma coisa. De onde vem a sabedoria? Às vezes muitos reclamam: eu não tenho capacidade, não tenho condições, mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Abra-se à sabedoria de Deus. Como São José acreditou no que Deus havia realizado na sua esposa e assumiu como pai aquele menino e cuidou dos dois com muito amor e carinho. Maria também entra nessa história, conhecendo a vontade de Deus, o querer de Deus: faça-se em mim. E a primeira coisa que ela fez depois do anúncio do anjo foi correr para a casa de Isabel, que estava com 6 meses de grávida. Foi não prestar a sua solidariedade com ela na graça de Deus, né? E como mulheres também uma ajuda a outra.
E Jesus fala, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então a missão nossa de homens e mulheres que trabalham, né, é fazer produzir o homem novo. E para produzir o homem novo, não é só na necessidade material, física desse alimento que nós usamos todo dia, mas de um alimento muito superior e muito divino, que é o próprio Deus, a comunhão que nós fazemos com Ele. Por isso que aqui nessa celebração nós temos a palavra de Deus e temos a Eucaristia. Eu escuto Deus, deixo que a palavra dele entre na minha vida e produza um efeito em mim. É uma decisão que eu tomo, eu quero fazer a vontade de Deus, então escuta a palavra dele e obedece o que ele faz, o que ele manda fazer, ou o que ele orienta-nos a fazer, e faça. Ah, mas eu sou fraquinho, eu não tenho muita inteligência. Ele é o nosso alimento, então se alimente dele, da vida dele, dos ensinamentos dele. O pão que nós vamos receber é o nosso alimento na caminhada, para nós não morrermos no caminho à míngua. Deus deu-nos capacidade, Deus nos deu as condições. É preciso responder, como respondeu Maria e como respondeu José. Somos filhos desse Pai, que ama com amor eterno, mas que corrige, que ensina e que adverte, que provoca. Que o Espírito Santo dê a todos nós este coração de filho que saiba escutar o Pai e que saiba confiar em Deus e que dê no momento certo a cada um aquilo que é necessário e que o trabalho de nossas mãos não seja um trabalho sem sentido, sem significado, sem valor, mas dê valor ao que você faz. Pode ser o mínimo que for, dê valor. Eu fiz alguma coisa. E fazer alguma coisa e ver o resultado daquilo que faz dá uma realização muito grande. Por isso que quem trabalha com gosto, com alegria, vive melhor e as coisas na casa dele se multiplicam, né, rendem, crescem, porque ele tem gosto no que faz. É assim que Deus nos ensina. Ele nunca deixou de fazer o que tem que fazer por nós. Que nós também possamos aprender com Ele e com Jesus a sempre em tudo realizar a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é que nenhum de nós se perca, mas que todos nós sejamos salvos. A Ele seja dada a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém.